Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e, como de costume, estarei trazendo informações relevantes sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje será: a jumenta de Balaão realmente falou? Então, esse será o tema que nós estaremos abordando sobre as Sagradas Escrituras. Espero que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa nos ajudar. Espero que as Sagradas Escrituras elas sejam enaltecidas. Espero que nós possamos compreender esse tão polêmico assunto para um grupo de teólogos que creem numa interpretação totalmente diferente dessa que nós estaremos mostrando a partir de agora. Venham comigo ao Hipóteses. Antes de adentrarmos no texto de qual nós extrairemos o tema para esse vídeo, nós precisamos ter todo o contexto relacionado ao livro de Números, capítulo 22, a qual nós precisamos entender o que está acontecendo, que vai fazer com que esse episódio se torne tão importante. Primeiro, o povo de Israel, os israelitas, tinham acabado de sair do Egito e agora estavam prestes a passar pelo território dos Moabitas e dos Midianitas, que quando ficam sabendo dessa possível invasão aos olhos deles, eles ficam assustados e vão ao encontro do rei e pedem que esse rei mande os seus mensageiros para encontrarem o profeta da qual eles tinham grande credibilidade, no caso o profeta Balaão, para que ele pudesse fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Israel. Então, isso acontecendo vai fazer com que eles, nas suas mentes, pudessem vencer o povo de Israel. Só que o profeta, ele determina que precisaria entrar primeiro em contato com Deus para saber o que ele deveria fazer. Então esses mensageiros vêm, trazem presentes e levam uma resposta que é totalmente desfavorável ao rei. Esse é o contexto que envolve o profeta Balaão, o rei Balaque e o povo de Midian e os Moabitas. Todo esse episódio está sendo o quê? O pano de fundo para o contexto dessa história. O livro de referência hoje é Números 22, 28 a 30. O texto diz o seguinte: Então abriu o Senhor a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem me dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou eu a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Disse ele: Não. Por que Deus se irou com Balaão após permitir sua partida? Ao que parece, do momento em que Deus fala com o profeta Balaão e o exato momento em que ele vai partir, algo no profeta mudou. E isso desagradou profundamente a Deus, que não está mais de acordo com a partida do profeta. Deus, ele havia dito a Balaão que ele só falasse aquilo que ele mandasse. E aí que a coisa muda, pois certamente Balaão quebrou algum princípio de Deus. Deus, ele não muda os seus planos e nem volta atrás das suas decisões. O que ocorre é que nós mudamos nossas convicções espirituais por motivos carnais. Isso gera em Deus uma reação de completa desaprovação. Deus ele simplesmente não se agrada mais daquele momento em diante do que Balaão está prestes a fazer. Teria Deus usado a jumenta por não haver uma outra opção? Não, a resposta, pois nós vemos que haviam outras pessoas junto com Balaão. A princípio, os príncipes dos Moabitas, Números 22, 21 e 22, e os 2 moços que eram o quê? Os ajudantes de Balaão. Eles seguiram juntos nessa jornada ao encontro do rei Balaque. Então, dizer que a jumenta foi usada porque não havia outra opção, isso está descartado. Deus usou a jumenta porque ele quis usar a jumenta, não foi porque não tivesse mais ninguém ali para que ele pudesse usar. Algo muito interessante também nos é dito com relação à percepção da jumenta nesse texto. Vejamos o que o texto diz.
que quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, ela o viu com a espada empunhada na mão e ela desviou-se pelo campo. No outro versículo diz que a jumenta, quando viu o anjo do Senhor, ela apertou o pé do profeta Balaão no muro para que ela pudesse meio que se desviar. E uma terceira vez é dito que a jumenta viu o anjo do Senhor e ela deitou-se embaixo de Balaão. 3 vezes nós vemos que a percepção espiritual ali, ela consegue perceber o ser espiritual que está parado à sua frente. Então, isso vai nos dar um embasamento para provar que mais na frente não estamos tratando de uma parábola, e sim de um fato acontecido. É impressionante imaginar como Deus pode trazer racionalidade a um ser irracional, no caso a jumenta. Além da razão, ele também traz para esse animal uma percepção espiritual elevada, pois ela desde o princípio consegue perceber quais eram as reais intenções do anjo com relação a Balaão. Não pensem que episódios como esse da jumenta que pode falar é algo frequente na Bíblia. Pelo contrário, nós só podemos encontrar uma passagem semelhante a essa no Gênesis, onde nós vemos a serpente que tem a capacidade de falar. E ambos têm um caráter totalmente diferente, pois os seus propósitos espirituais atendem a pessoas, a propósitos completamente antagônicos. Animais, eles não têm uma percepção espiritual elevada naturalmente. Isso foi um caso à parte que aconteceu envolvendo a vontade divina para com relação a um profeta que estava prestes a cometer um ato de loucura. Balaão estava prestes a fazer algo que desagradaria a Deus. Por meio das ações e das palavras da jumenta, podemos ver claramente que ela tem afeto, ela tem lembranças e ela também tem sentimentos. Então, temos ali um caso especial envolvendo algo a qual Deus permite que todas essas coisas fossem expressas diante do profeta que estava indo cometer um ato que Deus desde o princípio havia dito não vai. A ira de Balaão. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Balaão bateu nela de novo e ela deitou-se debaixo de Balaão, que voltou a bater nela de forma irada com sua vara. Então, a partir desses versículos, a partir dessa passagem, nós podemos ver um traço agressivo, insensível e violento do profeta Balaão com relação ao seu animal que o acompanhou durante tantos anos em sua jornada. Com isso, podemos perceber um lado nada espiritual do profeta. O teor das palavras da jumenta. Então o Senhor Deus abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim já 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Você me fez de tolo. Quem me dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo." Mas a jumenta disse a Balaão: "Não sou eu a sua jumenta, a qual você tem montado até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" Se ele não. Então, essas palavras, elas são o reflexo das ações de Balaão com relação à jumenta. Algo muito interessante é que, novamente, as palavras da jumenta refletem o autorretrato de Balaão, que quando reconhece a si mesmo naquela imagem que está sendo mostrada de uma forma figurada, ele fica atônito com o que vê. A missão do anjo do Senhor. Primeiro, seria impedir o caminho que Balaão estava seguindo. Segundo, punir o profeta por sua insolência. E terceiro, seria indicar novamente o caminho a qual o profeta deveria seguir, pois a partir de agora ele tem os seus olhos e sua visão espirituais abertos. Vejamos o texto com relação às palavras e à atitude do anjo.
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor no caminho empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a esta altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho, para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. No texto mostra a conversa que o anjo tem e mais uma vez ele enfatizando sobre o fato de que a jumenta é responsável naquele momento por Balaão ainda estar vivo. Então vemos aí que não se trata de uma parábola, e sim de um fato onde o anjo dá testemunho sobre a veracidade das palavras da jumenta. Vejamos a hipótese para o vídeo de hoje. A jumenta que fala não é uma parábola ou uma fábula. Pelo contrário, a crença no absurdo é uma característica daqueles que têm fé que o absurdo é possível para Deus. Observe que é Deus quem abre a boca da jumenta, permitindo assim que ela pudesse falar. Outra questão é, o anjo diz que ele podia ver a jumenta e a jumenta já o havia visto por 3 vezes, então podemos ver claramente que ambos estavam podendo perceber a existência um do outro. E isso não é questionado como sendo algo fantasioso da parte do anjo. Uma teologia humana enraizada somente na razão, ela não seria capaz de explicar os fatos extraordinários executados na vida daqueles que ousaram e ousam acreditar no sobrenatural proveniente de Deus. Uma teologia que só acredita no que é racional não é uma teologia, pois como ela pode acreditar em um anjo, um ser completamente espiritual, capaz de falar com um homem que apareceu e falou com Balaão, e não pode acreditar que uma jumenta pode falar com um homem, seguindo os propósitos da vontade de Deus. Cá entre nós, a vida do cristão ela precisa ser completamente embasada na fé. Lembre-se que a fé é a prova das coisas que não se veem. Como pode alguém acreditar que o Mar Vermelho foi aberto por um homem através da sua fé, como também um anjo apareceu para um profeta em uma árvore, em uma sarça, que ela pegava fogo, mas não era consumida? Ou como crer que o som de trombetas foram capazes de derrubar as muralhas fortificadas de Jericó? Essas são questões que precisam usar completamente a fé. Crer que um homem foi avisado por uma voz dos céus que lhe disse que estava prestes a vir um dilúvio e iria trazer fim a quase todas as criaturas da terra. Também temos o exemplo de que Deus, ele diz que criou todo o universo, todas as coisas a partir de sua palavra. Crer em um Deus invisível que pode fazer as coisas sem ser visto. Tudo isso requer uma crença de que o absurdo é possível para Deus. Então, crer que uma jumenta é capaz de falar seguindo os propósitos divinos é algo completamente possível. Lembre-se também que Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 40, está cheio de exemplos onde a fé é mostrada como sendo um padrão para aqueles que querem viver o extraordinário de Deus. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, comenta aí. Espero ter respondido as perguntas que foram mostradas no decorrer do vídeo. E até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau!